Mano do céu, que calor, velho. Então, o cabelo tá meio zoado. E aí, gente, como vocês estão? Fico com vontade de vir aqui fazer um vídeo falando com vocês um pouquinho. Eu tô numa vida, gente, que tá assim, 180 graus virada, entendeu? Tá tipo assim, a minha vida está de ponta cabeça nesse momento. E eu até pensei, eu tava pensando hoje assim, cara, como eu mudei pensando em fatos sobre mim. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal que eu nem lembro mais do que eu falei naquele vídeo faz uns 3 anos, sobre 50 fatos sobre mim. E eu tava me lembrando, assim, a pessoa que eu já fui, toda a minha história e como coisas que eu nunca me... Eu vou falar a palavra definir, mas não é essa palavra, tá? Porque nada nos define, né? Já falei isso aqui, meu pensamento sobre isso. Nós somos seres humanos, onde a gente tá sempre evoluindo e nada nos define, a não ser nós mesmos, um ser, uma luz com infinitas possibilidades. Mas, enfim, eu comecei a pensar como coisas que me definiam antes agora não são, tipo assim, não tem nada a ver comigo, entendeu? E aí eu fiquei pensando, caceta, velho, como a gente pode mudar assim. E é muito louco quando a gente vai se descobrindo e vai descobrindo coisas assim que a gente nem gostava e agora são essenciais, né, no meu caso. Então por isso que eu quis vim aqui fazer esse vídeo hoje, pra contar pra vocês um pouquinho sobre coisas que fazem parte do que eu sou hoje, a Luísa que eu sou hoje, nesse momento que estou aqui falando com vocês. Eu tô nessa fase agora família, aqui vivendo com a minha família, com a minha mãe, com meus pais, com meus irmãos. Eu gosto de aproveitar o que eu tenho no dia. Então é muito legal quando a gente para pra observar o que a gente tem à nossa disposição. Eu não tenho a distração do meu trabalho, no caso agora, nesse momento. Eu não parei de modelar, tá? Já respondendo perguntas de várias pessoas que eu recebo. Não parei de modelar, inclusive já tô pensando aí nos meus próximos passos a partir de quando, né, abrirem as fronteiras e abrirem o consulado americano também, principalmente, né, porque não dá pra sair daqui por enquanto. E no meu caso isso é perfeito, porque eu tô estudando pra terminar o ensino médio que eu não terminei, porque a minha primeira viagem como modelo foi com 17 anos, eu acabei reprovando por faltas, então eu tô meio que correndo atrás disso agora. E foi perfeito pra mim, porque daí eu tive tempo pra estudar, tô quase terminando meus estudos, então é o mês mais intenso pra mim agora, abril. E aí já tô com a mente aberta pra ir pra onde eu tenho que ir, entendeu? Mas o que eu, Luísa, tenho hoje à minha disposição? Eu tenho a minha casa, eu tenho o verão brasileiro maravilhoso e a minha família. E essa possibilidade de ter paz, sabe? Eu, assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, no começo da pandemia tava bem difícil pra mim. Sempre foi muito difícil pra mim parar de pensar, né? Tipo assim, eu não conseguia, era um caso, tipo, procrastinação, de uma maneira assim, eu tinha muita coisa na minha cabeça e eu não conseguia colocar nada em prática, porque eu não conseguia começar a fazer alguma coisa, entendeu? Eu começava a fazer alguma coisa, mas eu já tava pensando que eu tinha que fazer outra, e aí eu não conseguia, eu não fazia nem o que eu tava fazendo e não conseguia fazer o que eu queria fazer. E isso vai virando um ciclo. E o que me ajudou nisso? A meditação e a psicoterapia, óbvio. Pra você ter ideia, gente, na minha última consulta de terapia, eu falei pra Cris, eu chorei nessa hora, tá? Eu falei, Cris, eu nunca consegui fazer nada, tipo assim, pôr em prática as coisas, porque eu sempre tava no 220. Então eu começava a fazer alguma coisa, começava a pensar nas outras coisas e não conseguia terminar aquilo e não conseguia fazer as outras coisas. E se eu tinha uma coisa muito importante naquele dia, eu ficava a semana inteira suando, entendeu? Tremendo, gelada. E eu não podia fazer nada o dia inteiro. Se eu tinha uma coisa muito importante às 4 da tarde, era o dia inteiro, entendeu? A semana inteira ficando nervosa e o dia inteiro eu não podia fazer mais nada. Era só me preparando psicologicamente pra aquilo. Eu chegava na hora, era de boas, entendeu? Ou eu estragava tudo porque eu tava muito nervosa. Então assim, isso não é legal, isso não é normal, isso não é vida, entendeu? A nossa vida tem que ser leve e a gente tem que se permitir sentir isso. E quando a gente entra nesse caminho de tentar se acalmar e ver que tudo é como tem que ser e que a gente só tem esse dia, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente começa a viver mais o presente e isso traz uma paz, assim, não tem nem como explicar. A partir do momento que a gente reconhece o que tá acontecendo e a gente consegue colocar um pouco de paz na nossa vida, a gente começa a se conectar com quem a gente é de verdade. Quando eu comecei a entrar nessa fluidez, nesse desapego do controle, um outro hábito que eu criei é ter uma outra visão das coisas. Então, assim, se uma coisa dá errado, eu não vejo aquilo como errado, eu vejo aquilo como uma situação, assim, sabe essa coisa? Eu tô estudando agora as 7 leis herméticas, então isso tá fazendo muito mais sentido pra mim hoje. Tudo tem os dois lados, sabe? Essa lei do gênero, tudo tem o feminino, tudo tem o masculino. Todas as 7 leis herméticas são todas interligadas e todas têm esse propósito de falar como tudo é mental e como a gente tem poder de criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E por que isso é tão real, né?
Porque é tudo questão do nosso ponto de vista. E a partir do momento que a gente consegue entender que a gente não tem controle de nada que tá fora da gente, a gente vive em paz, entendeu? Porque assim, a gente não tem controle das nossas relações, se tal pessoa gosta, se tal pessoa não gosta, ou se tal investimento ou tal trabalho deu certo ou não deu certo. Quando você começa a ter entendimento, muda a tua percepção das coisas, sabe? Tudo que eu busco, né, tudo que eu quero mudar, eu não tenho que olhar pra nada lá no externo. Eu tô falando isso, gente, porque eu percebi que quando eu tava, principalmente em Nova York, meu último ano principalmente, que eu não tava legal, eu tava muito buscando, a gente tem essa tendência a buscar distrações, entendeu? E a gente não vai encontrar nada que nos deixe inteiros, que nos faça nos sentir realmente felizes lá fora, entendeu? Essa é uma coisa assim que eu aprendi real. Eu não vou conseguir achar a minha felicidade num relacionamento, eu não vou conseguir achar a minha felicidade num trabalho, entendeu? Óbvio que tudo isso também, mas o que eu quero dizer é que são coisas secundárias, porque quando a gente não tá bem com nós mesmos, nós vamos para um relacionamento e a gente vai buscar na pessoa uma coisa que a gente não tem, é uma falta que a gente tem e a gente quer se completar através daquele relacionamento, ou a gente quer se completar através daquele trabalho. E aí não vira uma coisa saudável e você esquece de olhar pra você. Então é aí que eu quero chegar. O que é isso, gente? É tipo hábitos de você olhar pra você mesmo. E eu só tive a oportunidade agora, que eu fui me dar essa oportunidade, todas as minhas coisas assim que não tinham sentido na minha vida. E quando essas coisas foram tiradas, por exemplo, o meu trabalho, as minhas relações foram tiradas em mim, eu fui obrigada a olhar para as minhas sombras. Pra vir aqui pra falar pra vocês assim, ó, olha para as suas sombras, olha pra você. Eu me dei conta que eu era uma máquina de fazer problema. Eu era assim, eu tava bem, eu tava de boa na lagoa, fazendo um bolo, comendo, tirando foto que eu amo, indo no mercado, fazendo qualquer coisa, andando nas ruas de Nova York, etc. Aí me veio um pensamento, na hora assim, ficava down. Começava a ver problema, ficava triste, depressiva. Não tinha vontade de fazer nada. Ah, pra que eu vou fazer isso? Ah, não, só uma hora pra ficar lá, não vou descer lá pra praia, não. Ah, mas pra que eu vou gravar vídeo? Ah, não, pra quê? Ah, eu não tenho nada pra falar, não tem nada acontecendo. Tô aqui em Nova York, não tem nada acontecendo, pra que eu vou gravar vídeo? E começava a ver uns pensamentos assim, que agora eu vejo como quão absurda é a nossa mente. E quão absurdo é quando a gente se deixa entregar por essas vibrações baixas e acaba atraindo, né? Essas outras vibrações que a gente não tá vendo aqui, baixas, e elas vêm pra nos deixar mais baixo ainda, entendeu? E se você se deixa levar, vai virando uma bola de neve, entendeu? Não é fácil assim o começo, sabe? E é um processo que nunca vai terminar, mas sempre você vai evoluir e sempre você vai ter mais entendimento e conseguir viver melhor a tua vida. Então assim, gente, eu digo assim com todas as letras que eu sou a minha versão mais feliz da minha vida hoje, tá? E eu não tô com o meu trabalho, não tô com as minhas relações, eu tô de quarentena aqui com a minha família, também não tenho do que reclamar. Pra mim tá maravilhoso, eu tenho minha família, todo mundo aqui tá saudável, a gente, entendeu? Tem as brigas, óbvio, tem tudo que é coisa de família e é coisa de relações também, né? Trabalhar relações não é fácil, mas pra mim virou também uma maneira de terapia. Ó, gente, toda a minha vida tá sendo terapia, entendeu? Então assim, eu saio correr, eu gosto de colocar ou uma música, eu sou bem eclética, então ou vai ser um sertanejo, ou vai ser mantra, ou vai ser uma música tipo bem alternativa, entendeu? Ou às vezes pode até ser forró, entendeu? Depende do meu mood. Isso na primeira metade do caminho, porque daí quando eu volto, eu venho caminhando aí à noite. E o que acontece? As estrelas, assim, ultimamente, estão incríveis, entendeu? Então eu acabo andando, olhando pra cima, porque daí eu começo a andar pros lados, entendeu? Então eu ando meio assim, ó. Meio barata tonta andando, eu tenho que prestar mais atenção. Mas é uma maneira que eu encontrei também de me conectar comigo. E o que acontece? Eu desligo a música e só fico ouvindo um rio, né? O vento e os animais também. E as estrelas, assim, ó, não tem nem como definir isso, porque é uma coisa, é uma obra divina, entendeu? Eu amo o céu. Meu momento preferido do dia é o pôr do sol, então assim, pra mim é muito especial, entendeu? E eu vou sentir muita falta disso quando eu for viajar. Pra vocês verem, gente, tudo tem o seu lado bom, entendeu? Quando eu for viajar vai ser maravilhoso, mas eu também vou sentir muita falta de tudo que eu tô vivendo aqui, entendeu? E, por exemplo, agora gravando, aqui atrás eu tenho as flores hibisco aqui atrás, entendeu? Essa árvore maravilhosa. E provavelmente quando eu for viajar eu vou estar num cubículo e não vai ter só prédio atrás de mim. E não vai ter passarinho, eu vou sentir falta do sabiá também. Eu tô muito dando mais valor porque eu tenho agora, e isso tá mudando minha vida real, então queria trazer isso aqui como um pensamento pra você. A câmera parou de gravar, não tenho ideia daquela parou de gravar, entendeu? Mas eu tava falando, nem sei o que eu tava falando, o que eu tava falando. E agora é o carro do sonho que está passando, freguesia. Sonho de nata.
Doce de leite. Eu vou sentir falta disso também. Eu até tava lendo um livro das deusas e a mulher, sobre a psicologia das mulheres relacionada com a mitologia, e eu me identifiquei muito numa página sobre a Ártemis, a deusa caçadora, a deusa da lua, independência, e a essa coisa da natureza. Me tocou muito. A Lynn Thomas escreve no The Backpacking Woman a percepção de uma mulher apreciando a selva através da natureza de Ártemis. Para começar, há majestade e silêncio, água límpida e ar puro. Há também a dádiva da distância, a oportunidade de encontrar-se distante dos relacionamentos e do ritual diário. E a dádiva da energia. A selva nos infunde um tipo especial de energia. Eu me lembro de certa vez estar deitada perto do rio Snake, em Idaho, e ter me conscientizado de que não poderia dormir. As forças da natureza tinham-me na mão. Fiquei mergulhada numa dança de íons e átomos. Meu corpo respondia à penetrante atração da lua. Me tocou muito essa parte desse livro aqui, que a Lynn Thomas escreveu. Eu queria compartilhar com vocês também, porque essa conexão com a natureza está sendo muito importante pra mim, porque eu sempre fui essa pessoa e eu tava meio que me esquecendo disso, né? Toda aquela vida louca que eu tava vivendo. E outra coisa também que eu tô, né, é um hábito, né? A gente vai entrar aqui no vídeo dos hábitos, que eu nem sei se vai ser hábitos o nome desse vídeo, não sei que nome vai ser esse vídeo, entendeu? Mas são as minhas pedras. Eu peguei uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu sempre sintonizo, assim, na hora que eu tô meditando com uma das pedras, e essa aqui é a flor do deserto. E ela tá sendo muito especial pra mim hoje. Eu quero ver quando tiver que viajar, porque daí, meu filho, não vai ser só roupa, entendeu? Não vai ser só roupa e sapato e comida. Eu não vou mais poder levar comida, gente. Acabei de chegar a essa conclusão aqui com vocês. Que eu preciso levar meus cristais, os meus cadernos, e a minha mandala e os meus livros. Eu aviso vocês, entendeu? O que eu vou fazer. Eu já tô pensando, já tô pensando em sair daqui no inverno, entendeu? Porque eu quero ir pro verão. Eu sou, gente, filha do sol, eu tenho que seguir o verão, entendeu? Então eu já tô com as minhas ideias aqui na cabeça, maquinando, entendeu? Mas não tô ansiosa, nem um pouco, eu tô bem de boa, inclusive se não der certo, eu só vou precisar comprar um aquecedor real daí, porque é a única coisa, assim. Mas não tô ansiosa nem nada, e isso tá muito bom. E eu quero que todo mundo se sinta assim, eu quero que todo mundo seja leve, que todo mundo seja maravilhoso, alegre. Eu quero que você que tá me assistindo consiga enxergar o quão grandioso você é, quão único você é, quanto você merece ser feliz e ter paz. Então se dê essa chance, sabe? Comece a olhar mais pra você, comece a buscar mais esse conhecimento. Leia os livros que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, especialmente o Kybalion, que foi um livro, assim, que mudou a minha vida real, assim. É um entendimento, gente, que se você, assim, tá disposto mesmo a entender, a praticar aquilo, é um conhecimento, assim, valioso demais. Então, fica a dica pra vocês. E me deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui, se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem me contar alguma coisa também. Eu já aprendi muito com vocês, e vocês também aprendem comigo, então é uma troca, entendeu? Então deixa aqui nos comentários qualquer coisa que tiver no coração de vocês. E é isso, gente. Um beijo, fiquem bem e até a próxima.